Certa ocasião eu ouvi de um líder muito influente, e ele disse o seguinte, falou de maneira categórica: aquilo que eu faço na minha vida, a igreja não tem nada a ver com isso. Esta é uma frase que, em certo sentido, ela é verdadeira, porque se você for trocar o seu carro, comprar uma casa, um vestido, trocar de sapato, a igreja não tem nada a ver com isso, de fato, não é verdade? Se você come com sal ou sem sal, se o seu café é com açúcar ou sem açúcar, a igreja não tem nada a ver com isso. Há coisas na nossa vida privada que, de fato, a igreja nada tem a ver com isso. Mas, por outro lado, quando o Evangelho entra em nosso coração, eu queria, de maneira especial, trazer uma palavra para os nossos batizandos, não é muito bem assim não. Porque, de fato, quando o Evangelho entra no nosso coração, o reino de Deus começa a se estabelecer em nós, os valores cristãos começam a permear a nossa vida, começam a fazer parte do nosso comportamento, da nossa trajetória. Passamos a entender o que é testemunhar de Cristo. Passamos a entender as implicações de ser chamado crente ou discípulo do Senhor. E quando nós passamos a encarar com seriedade estes conceitos bíblicos que tratam da fé cristã, destinadas a nós, aí a igreja tem a ver sim com a nossa vida. Aí a igreja tem sim preocupação e zelo, deve ter para com a vida de cada pessoa, porque à medida que fazemos parte de uma igreja, e a igreja é de Cristo, nós então passamos a nos envolver com esta igreja, e esta igreja passa a fazer parte de nossa vida. Não há como crente e como discípulo do Senhor, não receber a influência positiva do Evangelho em nossa vida. Não há como ser apenas um crente nominal, que um dia talvez tenha passado pelas águas batismais, e que talvez tenha entendido de forma equivocada de que a igreja nada tem a ver com você, e que você nada tem a ver com a igreja. Este é um ensino muito equivocado, que vem ganhando força em nossa sociedade, em que pessoas estão ingressando nas igrejas, entendendo, ou achando, ou crendo que a igreja não tem nada a ver com a vida pessoal da pessoa. Não é, segundo a palavra de Deus, este entendimento correto. Porque à medida que nós vamos nos tornando discípulos do Senhor, a igreja, o reino, as implicações deste processo de discipulado, ele passa sim a fazer parte de nossa vida. Nosso comportamento, a nossa ética, as nossas ações, as questões dos nossos costumes, tudo isso tem a ver com a mensagem do Evangelho, em que Deus usa a igreja para ser portadora desta mensagem, através da pregação, do ensino, do aconselhamento. Ou seja, a igreja é o ambiente em que os valores cristãos, eles são transmitidos, ensinados, zelados, para que sejam assim incorporados na vida do discípulo. A igreja faz isso sozinho? Não. A casa do crente é o primeiro ambiente, é o primeiro lugar onde acontece o evangelismo, onde acontece a educação cristã, onde acontece o testemunho. A casa antecede a igreja neste processo discipular. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, o Evangelho sim tem a ver conosco, a igreja sim tem a ver conosco. E a igreja pode ser entendida para com Deus, a sua relação com Deus, a igreja para Deus, porque a igreja comissionada por Deus, instituída por Deus, a minha igreja, fala Cristo em Mateus capítulo 16,
a igreja, ajuntamento, corpo de Cristo, a igreja que congrega, a igreja que recebe uma missão para pregar o Evangelho, a igreja representante do Senhor, agência missionária, a igreja que adora o Senhor, mas a igreja também pode ser entendida como a igreja para o mundo. A igreja que tem uma influência social, a igreja que tem uma influência ética, a igreja que tem uma influência sobre o governo, não no sentido político da coisa, mas na questão da ética, da moralidade, do costume, da honestidade, da correção. A igreja que é a testemunha de Cristo para a sua sociedade em qualquer ambiente, seja no lazer, seja no trabalho, na escola, seja na vizinhança, em qualquer ambiente, é a igreja para o mundo. A igreja que é a testemunha, que é a portadora desta mensagem e que então influencia o mundo lá fora. Mas também a igreja pode ser entendida numa perspectiva interna, a igreja para nós. E aí sim, a igreja tem uma influência em nossa vida, e ela, como rio que inunda uma região, ela começa, por meio dessa ilustração deste rio, esta água começa a entrar em nossa vida, em todos os setores, em toda a nossa ação comportamental, a nossa mente, as nossas emoções, porque o Evangelho então começa a penetrar em nossa vida e ele acaba nos influenciando por total e completo. E aí esta palavra, aquilo que eu faço, a igreja não tem nada a ver com isso, não é bem assim. Veja, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, os versos 9 a 12, eu usarei esse texto pela manhã e à noite eu pregarei no mesmo texto. Irmão, não estranhe, no boletim está a mesma referência, da manhã está para a noite, não há erro nisso. Eu utilizarei o mesmo texto para o culto da noite na pregação, quando eu estarei falando sobre dignidade, viver com dignidade. Mas nesta manhã eu queria brevemente, em virtude dos nossos batismos, destacar algumas questões para que o irmão entenda, para que vocês entendam como que a igreja tem sim influência em nossa vida e como que o Evangelho passa a fazer parte de nossa vida. Eu não estava querendo contar isso aqui não, mas eu vou contar. Certa ocasião eu estava jogando futebol com meu filho no clube lá em Juiz de Fora, e tinha um camarada que estava me perturbando o tempo todo, e teve uma hora que eu fiquei nervoso, e aí eu fui falar com ele, e fiquei também um pouco nervoso e alterado, e quando cheguei em casa, meu filho me deu uma bronca e falou assim comigo: é isso que você me ensina? É isso que você me ensina como crente, brigar com as pessoas lá no futebol? Não é isso que eu aprendi de você. E aí ele começou a falar, e teve um momento que eu falei: tá bom, calma, chega, tá bom, para. Já ouvi, já entendi o recado. Mas que eu fiquei com vontade de voar em cima dele, eu fiquei. Porque ele me perturbou o tempo todo. Ele era um camarada muito ruim no futebol, eu muito bom, craque no futebol. E alguns assim só conseguem parar a gente na pancada, não é verdade? Mas eu fiquei pensando, de fato, o Evangelho tem que ter uma influência em nossa vida, em todo momento, em todo canto, em todas as nossas relações. E aí conversava com um jovem, e ele me disse o seguinte: pastor, eu estava precisando de um equipamento de informática na minha casa, e lá na minha empresa tinha muitos equipamentos semelhantes ao que eu precisava. E eu olhei para aquele equipamento e falei assim: vou levar para a minha casa. Mas aí ele lembrou: não, hoje eu sou um crente em Jesus, eu não posso fazer isso. E ele deixou aquele equipamento na empresa, porque ele entendeu que aquilo era errado. Ele não deveria proceder dessa maneira, porque ele não estaria sendo correto. Esta é uma influência do Evangelho na vida da pessoa. É uma das influências. Diz aqui o texto bíblico: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros,
E na verdade estás praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, o vosso trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que porteis com dignidade para os que estão de fora, e de nada venhais a precisar. Esse texto, de uma certa maneira, ele impactou o meu coração, porque, de fato, o Evangelho ele tem uma abrangência em nossa vida que é uma coisa impressionante, e positiva, e benéfica. Se nós compreendêssemos o poder de Deus, do Espírito, através do Espírito Santo, que o Evangelho possui, é por isso, irmão, não sei se você sabe que na língua grega, a palavra para poder é uma palavra que expressa o poder de uma bomba. A bomba na vida de uma pessoa que produz uma modificação, uma transformação que chama atenção. E esse texto bíblico que eu quero resumi-lo, já percebi aqui rapidamente um resumo para que os irmãos entendam um pouco dessa proposta, dessa reflexão, a igreja para nós. Porque esse ponto positivo, Paulo aqui nesse texto, deixa-me dizer a você, Paulo está tão alegre com esse testemunho, é visível, é perceptível, e por isso Paulo elogia. E ele diz assim, olha, eu não preciso nem falar com vocês novamente, porque eu sei que vocês estão se amando. Vocês estão, e aí usa aqui um termo, vocês estão exagerando no amor, na preocupação, eu nem preciso falar com vocês, vocês estão aprovados, 10 para vocês, não há necessidade de eu voltar ao tema, vocês já estão fazendo aquilo que deveriam fazer. É óbvio que em algumas cartas, Paulo exorta, chama atenção, briga, como ele escreve as cartas, a primeira e a segunda de Corinto, a igreja de Corinto, ele chama atenção, ele briga, ele exorta, mas aqui nesta igreja, que era uma igreja que tinha problema também com ociosidade, aqui nesta igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja muito rica, muito próspera, mas também é uma igreja que tinha muita gente à toa, sem fazer nada. Mas mesmo assim, Paulo elogia, ele vai dizer assim no texto, olha, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Ótimo. Excelente, 10 aprovados. Vocês estão aprendendo a lição. E aí ele traz algumas considerações. Primeira coisa, o amor fraternal. Somos um corpo, membros uns dos outros, em Cristo Jesus por meio da fé. É por isso que crente chama de irmão. Ô irmão, ô irmã. Porque a fé em Cristo nos une como irmãos. Somos uma família no sentido espiritual. E é por isso que nós somos irmãos uns dos outros. E nós não necessitamos, segundo esta palavra, porque fomos instruídos. O Evangelho compreendido, ele precisa ser vivido. Esta é uma instrução real. Então não há como eu falar que a igreja não tem nada a ver comigo. Aí eu vou agredir aquele camarada e a igreja não tem nada a ver com isso. Tem sim. Eu vou bater nessa gente, eu vou praticar o mal contra essa pessoa e a igreja não tem nada a ver com isso. Tem sim. Porque se somos irmãos uns dos outros e o corpo sente, isto é bíblico, porque Paulo fala claramente sobre isto, que quando um padece, os outros também padecem, quando um sofre, os outros também sofrem. Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas poderão sim ter um reflexo no corpo. E continuando, ele aqui vai dizer, nesse texto, e eu quero destacar o verso 10, lá no meio do verso, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 10, lá no meio do verso ele diz assim, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Vocês estão num nível muito bom, mas vocês podem continuar melhorando, vocês podem progredir. Progresso constante da fé, do amor, das habilidades espirituais para servirmos uns aos outros. Paulo desejava que os crentes crescessem
progredissem na vida espiritual, mas quando nós lemos esse texto, ele vai também dizer que não apenas na vida espiritual, nós vamos chegar lá rapidamente. A palavra progresso aqui, lá no grego, significa extravasar, superabundar, ser excessivo, ser mais que suficiente, progredir com intensidade. Vocês são generosos, vocês são liberais no sentido da generosidade, e é nisto que vocês precisam progredir. Uma outra coisa, na diligência, veja aqui comigo, verso 11, quando ele fala também, a diligenciardes por viver tranquilamente. Diligência, cuidado. Aqui tem um sentido também de aferição, de pesquisa. Neste sentido, ele aqui nos apresenta o interesse das pessoas de maneira criteriosa, zelosa pelo Evangelho, o cuidado com a apreciação das Escrituras, o exame da palavra, diligentemente, criteriosamente, buscando amar, honrar a Jesus Cristo. E aqui também tem o sentido da ideia de alguém que cuida com intensidade. Então, esta influência que o Evangelho tem em nossa vida. E aí, novamente, no mesmo texto, o verso de número 11, ele vai falar sobre viver tranquilamente. Quem não quer viver tranquilamente em nossos dias? Quem não é abençoado com a leitura de um Salmo 23, de um Salmo 91, esta influência positiva, esta palavra de Deus ao nosso coração que nos consola, que acalma o nosso coração. Quem não é abençoado com um texto bíblico? Esta semana eu tive assim uma experiência nesse processo de leitura da Bíblia, porque dificilmente eu ouço a Bíblia por áudio, dificilmente. A leitura da Bíblia é aqui, na palavra, no livro, no material, no papel impresso. Mas esta semana eu fui, e outra coisa, irmãos, se tem uma coisa que eu quero que alguém faça comigo quando eu estiver morrendo, lá no final da minha vida, é ler a Bíblia para mim. Porque é uma experiência incrível. Hoje ninguém faz isso por mim. Hoje ninguém para e fala assim, senta aqui que eu vou ler a Bíblia para você. Como é bom! E eu peguei o celular, eu tenho um aplicativo da Bíblia, e falei assim, eu vou experimentar esse negócio. E deitei, peguei o celular, tem um aplicativo da Bíblia, coloquei nos textos. Irmãos, eu dormi, que foi uma beleza. Eu digo para você com sinceridade, que experiência fantástica, que coisa maravilhosa. Eu pensei assim, eu vou fazer isso todo dia agora. Eu vou colocar o áudio e vou dormir, porque eu dormi com uma paz, com uma tranquilidade. E aí eu lembrei desse texto aqui, viver tranquilamente. Quem não quer isso? Quem não quer viver tranquilamente? Eu vou fazer isso sempre, que isso não vire costume. Mas que isso, não em alguns aspectos. Claro, você está no carro, você está ouvindo o texto, o áudio. Você está no avião morrendo de medo dele não cair, você está ali ouvindo a Bíblia, né? Você está em outro local, você está ali ouvindo. Viver tranquilamente. Acomodem-se ao trabalho, à ocupação. Acomode a sua vida, a sua mente, a palavra. Viver tranquilamente, conhecendo e fazendo a vontade do Senhor, estando dentro da vontade de Deus, lançando sobre Ele a ansiedade, tirando o medo, tirando o pavor. Viver tranquilamente. Isso é uma preocupação que o Senhor tem para conosco, porque Ele quer que vivamos de maneira tranquila. E aí ele continua aqui no texto bíblico, cuidar do que é o vosso trabalhar. Olha que interessante, irmãos. A questão do trabalho, a sociedade, a profissionalização, o trabalho com dedicação na sociedade, vocês são trabalhadores, profissionais. O mundo precisa conhecer as pessoas através do testemunho de vocês no trabalho, no ambiente de lazer, no ambiente de esporte, no ambiente acadêmico. E aqui também a dignidade que eu vou abordar à noite. O comportamento digno para com os que são de fora.
juntamente com a atividade profissional exercida na sociedade de maneira decente e de maneira segundo os padrões da palavra do Senhor. E aí termina o verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para os de fora e de nada venhais a precisar. Eu pergunto ao irmão para concluir, tem a ver ou não tem a ver com a nossa vida? Se você quer ser um crente, um discípulo, tem a ver ou não esta influência do Evangelho, da igreja em nossa vida? Nós devemos ou não devemos, segundo esta palavra, perceber esta igreja que é para nós, esta igreja que nos envolve, esta igreja que se preocupa, esta igreja que tem uma das funções, zelar pela fé, pela doutrina que nós cremos. Tem tudo a ver, porque a igreja é para nós também. Ela é para Deus, ela é para o mundo, mas ela é para a comunidade, o ajuntamento, que é belo e feliz aquele que cumpre e vive esta palavra. Que Ele nos abençoe.